A maioria das pessoas imagina a manhã de Marco Aurélio como um espaço organizado, um território interno já arrumado antes do dia começar, como se ele despertasse com a mente limpa, o dever claro, a vontade alinhada, o caráter em posição, como se o simples abrir dos olhos já colocasse tudo no lugar certo. Essa imagem é confortável e, exatamente por isso, falsa. Ela atende a uma necessidade moderna muito específica, a necessidade de acreditar que a ordem precede a luta, que existe um momento ideal antes do enfrentamento, que há um estado interno correto a ser alcançado antes de agir. Ao imaginar Marco Aurélio dessa forma, você não está olhando para um homem real, mas para uma versão higienizada da ideia de sabedoria, uma versão que tranquiliza, uma versão que promete que, se você fizer tudo certo, o dia começará sob controle. Mas essa imagem não nasce da experiência, nasce da leitura posterior, do texto já decantado, do pensamento separado do corpo que o produziu. Nasce do homem transformado em estátua, do imperador convertido em símbolo, um símbolo que parece ter resolvido aquilo que você ainda sente em aberto: resistência, cansaço, irritação, peso ao acordar. A ilusão da manhã organizada não diz isso em palavras. Ela sugere, ela se infiltra, ela cria a expectativa de que existe uma forma correta de acordar, um modo superior de começar o dia, uma disposição ideal que, se não estiver presente, indica falha. E assim, antes mesmo de o dia começar, você já está em débito consigo mesmo. Ao imaginar Marco Aurélio acordando em ordem, você cria distância. Distância entre você e ele. Distância entre a sua manhã real e a manhã que você acredita que deveria ter. E essa distância é cruel, porque transforma algo humano em algo inalcançável. Você olha para o próprio despertar, confuso, pesado, relutante, e conclui que ainda não está pronto para viver o dia, que algo está errado logo no início. Essa ilusão não apenas distorce Marco Aurélio, ela distorce você, porque coloca a organização como pré-condição da ação, como se fosse necessário sentir clareza antes de agir com retidão, como se fosse preciso estar bem antes de fazer o bem, como se o caráter dependesse do humor. Mas a própria existência das anotações de Marco Aurélio denuncia essa fantasia. Ninguém escreve para si mesmo pela manhã porque está organizado. Ninguém se lembra do óbvio quando o óbvio já está presente. O ato de escrever revela falta, não excesso. Fragilidade, não domínio. Conflito, não harmonia. A manhã organizada é uma projeção, um desejo moderno aplicado retroativamente a um homem que jamais escreveu para parecer forte. Ele escrevia porque não estava. Escrevia porque sentia resistência. Porque o corpo pesava, porque a mente argumentava contra o dever, porque o conforto chamava, porque o dia se apresentava como fardo antes mesmo de começar. E é exatamente isso que torna essa imagem tão desconfortável quando vista de perto, porque ela desmonta a fantasia de que existe um ponto de partida ideal, de que existe uma manhã correta que, se alcançada, resolverá o resto do dia. Marco Aurélio não começou o dia em ordem. Ele começou o dia consciente da desordem. A ilusão moderna precisa de heróis organizados porque ela não sabe lidar com homens cansados que ainda assim se levantam. Ela prefere acreditar que a força vem da clareza, não da aceitação da confusão. Prefere imaginar que a disciplina nasce do entusiasmo, não da contenção. Ao desmontar essa imagem logo no início, algo importante acontece dentro de você. A pressão diminui, a comparação enfraquece. Você para de medir sua manhã por um padrão fictício e começa, talvez pela primeira vez, a olhar para o próprio despertar como ele é: imperfeito, instável, humano. Se você está assistindo a este vídeo agora e percebe que essa ilusão já moldou a forma como você julga suas manhãs, interrompa por um instante esse fluxo automático. Se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo apenas se suas manhãs costumam começar com clareza ou com resistência. Esse gesto simples mantém vivo um espaço onde a experiência real ainda pode ser dita sem maquiagem. A manhã organizada nunca existiu para Marco Aurélio, e talvez nunca tenha sido necessária. O que existia era outra coisa, e ela começa a aparecer quando a ilusão cai. Marco Aurélio escrevia pela manhã porque a manhã era o ponto mais frágil do dia, não o mais forte, não o mais lúcido, não o mais elevado.
Era o momento em que o corpo ainda não havia concordado com a vigília, e a mente ainda resistia àquilo que sabia que precisava ser feito. Amanhã não era um palco de poder, era o instante em que a vontade estava mais exposta. Há um erro silencioso em imaginar que ele escrevia depois de vencer a si mesmo, como se as anotações fossem o prêmio da vitória interior, como se primeiro viesse o domínio e depois o registro. A realidade é inversa. Ele escrevia porque ainda não havia vencido, porque sentia o atrito, porque a inclinação natural não era levantar, agir, governar, suportar pessoas difíceis. Era permanecer, adiar, negociar consigo mesmo. A fragilidade da manhã não está apenas no corpo pesado, está na narrativa interna que começa a se formar antes mesmo do primeiro passo. É ali que surgem as justificativas, as pequenas concessões, as exceções sutis que parecem inofensivas, mas que somadas deformam o caráter ao longo do dia. Amanhã é o terreno onde essas concessões tentam se instalar primeiro. Marco Aurélio não escrevia para criar força artificial. Ele escrevia para não ceder no ponto em que a queda começa. O que está em jogo na manhã não é produtividade, é integridade. É a diferença entre agir de acordo com aquilo que se sabe ser correto ou permitir que o desconforto dite as regras do dia. Quando ele escreve sobre a dificuldade de sair da cama, não está descrevendo um detalhe trivial. Está apontando o lugar exato onde o caráter é testado sem plateia. Ninguém observa esse momento. Não há reconhecimento. Não há recompensa visível. Há apenas a decisão silenciosa de não se deixar governar pelo impulso mais confortável. A fragilidade da manhã é honesta porque não permite máscaras. Ao longo do dia, você pode se distrair, se justificar, se diluir nas exigências externas. Pela manhã, não. Pela manhã, você encontra a si mesmo antes de qualquer distração. E nem sempre esse encontro é agradável. É por isso que muitos evitam esse momento. Preenchem-no com estímulos, ruído, pressa, qualquer coisa que impeça o contato direto com a própria resistência. Marco Aurélio fazia o oposto. Ele permanecia ali, não para se motivar, mas para se lembrar. Lembrar do tipo de homem que precisava ser, mesmo sem vontade. Lembrar que a função precede o desejo. Lembrar que o dever não desaparece só porque o corpo pede mais conforto. Essa é uma ideia difícil para a mentalidade moderna, que associa fragilidade à falha. Para ele, fragilidade era dado, não desculpa. Era o estado inicial. Não algo a ser eliminado, mas reconhecido. A escrita da manhã não tentava transformar fragilidade em força. Tentava impedir que a fragilidade se tornasse corrupção. Quando você entende isso, algo muda na forma como olha para o próprio cansaço. Ele deixa de ser um sinal de incapacidade e passa a ser apenas o ponto de partida. Não é necessário estar disposto para agir corretamente. É necessário apenas não se abandonar. Amanhã, para Marco Aurélio, não era o momento de se sentir pronto. Era o momento de não se perder logo no início. Um ajuste mínimo, um alinhamento básico, o suficiente para atravessar o dia sem se desfigurar. E talvez seja exatamente por isso que essa prática ainda incomoda, porque ela retira o álibi mais comum. Ela diz em silêncio: você pode estar cansado e ainda assim ser fiel ao que sabe ser justo. A fragilidade não absolve, ela apenas explica o esforço. A manhã não é fraca por natureza, ela é honesta. E é por isso que ele a usava como ponto de contato consigo mesmo. A ilusão moderna transformou a rotina da manhã em um ritual de controle, um momento quase sagrado em que tudo deveria estar alinhado antes que o dia começasse. A mente clara, o corpo desperto, a intenção firme. Como se fosse possível organizar o caos antecipadamente e assim neutralizá-lo, como se o dia precisasse da sua permissão para acontecer. Essa ideia é sedutora porque oferece uma promessa silenciosa. Se você fizer tudo certo pela manhã, nada dará realmente errado depois. O erro não está na disciplina, está na expectativa de domínio. A rotina passa a ser usada como um escudo contra a imprevisibilidade e não como uma preparação para enfrentá-la. Marco Aurélio jamais partiu dessa premissa. Para ele, o caos não era algo que surgia depois. O caos já estava presente no instante em que os olhos se abriam, não como evento externo, mas como condição da existência. Pessoas difíceis, decisões ingratas, dores físicas,
falhas morais próprias. Nada disso precisava esperar o dia avançar para se manifestar. Já estava dado. O erro moderno é imaginar que a rotina serve para criar controle, como se o papel da manhã fosse produzir uma sensação de segurança emocional. Uma certeza interna de que tudo ficará bem. Marco Aurélio não buscava essa sensação. Ele sabia que ela é frágil, volátil e, na primeira frustração, se desfaz. Quando isso acontece, o sujeito não apenas perde o controle, ele se ressente por tê-lo perdido. Por isso a escrita da manhã não tinha nada de reconfortante. Não havia afirmações positivas. Não havia visualizações otimistas. Havia constatação. Havia lembrança. Havia um esforço deliberado para não se enganar. Ele não tentava organizar o dia. Tentava organizar a própria resposta ao que viesse. A rotina moderna frequentemente parte de uma fantasia de autonomia total, como se você fosse o eixo em torno do qual o mundo deveria girar. A rotina estoica parte da aceitação de que o mundo não se ajusta. Pessoas não colaboram. Circunstâncias não pedem licença. O máximo que pode ser feito é reduzir a área de descontrole interno. Quando a rotina é usada como instrumento de poder, qualquer falha vira motivo de frustração. Um atraso, um imprevisto, uma interrupção já são suficientes para quebrar o estado ideal que você tentou construir. E a partir daí, o dia inteiro parece comprometido. Marco Aurélio conhecia bem esse mecanismo. Por isso, não construía estados ideais, construía limites. A escrita da manhã era um exercício de redução, reduzir expectativas, reduzir ilusões, reduzir a importância da própria disposição emocional. Ele não precisava se sentir bem para agir bem, não precisava de entusiasmo para ser justo, não precisava de tranquilidade para ser firme. O erro moderno está em confundir clareza com conforto. Acreditar que se algo é correto também deveria ser agradável. Marco Aurélio sabia que muitas ações corretas são executadas em desconforto. A manhã não servia para eliminar esse desconforto. Servia para impedir que ele se transformasse em desculpa. Quando você entende isso, a rotina deixa de ser um palco de desempenho e passa a ser um ponto de ancoragem, não para controlar o dia, mas para não ser arrastado por ele, não para garantir resultados, mas para preservar o caráter sob pressão. A manhã estoica não promete controle. Ela oferece contenção, e essa diferença é sutil, mas decisiva. Quem busca controle se frustra quando o perde. Quem busca contenção sabe exatamente o que está tentando proteger. Marco Aurélio não acordava acreditando que dominaria o dia. Ele acordava lembrando a si mesmo de que o dia tentaria dominá-lo. E isso muda completamente o sentido da rotina. O despertar de Marco Aurélio não tem nada de inspirador no sentido moderno da palavra. Não há luz entrando suavemente pela janela. Não há sensação de prontidão. Não há entusiasmo silencioso. O que existe é o corpo pesado, ainda preso ao descanso que não foi suficiente, e a mente que resiste à simples ideia de começar. O dia não chega como convite, chega como cobrança. Ele descreve esse estado sem poesia porque não precisava adorná-lo. Era familiar demais. A dificuldade de sair da cama não era exceção, era regra. O impulso de permanecer no conforto não era fraqueza moral, era natureza. O erro estaria em fingir que isso não existia, ou em romantizar a superação como se fosse algo grandioso. O despertar real é feito de negociação interna. Uma conversa curta, mas decisiva, em que você tenta encontrar razões para adiar o inevitável. Mais alguns minutos, mais um instante de suspensão antes do peso das obrigações. Marco Aurélio não negava esse impulso. Ele o reconhecia, porque sabia que aquilo que não é reconhecido passa a agir por baixo. Não havia heroísmo em levantar. Havia função. O mundo não precisava que ele estivesse disposto. Precisava que ele estivesse presente. E essa diferença muda tudo. O heroísmo exige um estado emocional elevado. A função exige apenas adesão ao que precisa ser feito. Ele não se levantava sentindo-se digno do cargo. Muitas vezes levantava sentindo-se pequeno diante dele, irritado, contrariado, já cansado antes mesmo do esforço começar. É exatamente por isso que a manhã era necessária, não para criar coragem, mas para impedir que o ressentimento se tornasse guia. O despertar não heróico
É aquele em que você não se pergunta como se sentir melhor, mas como não agir pior. Como não descarregar no outro o próprio peso. Como não transformar o desconforto em aspereza. Como não usar o cansaço como licença para ser injusto. Marco Aurélio não escrevia para se convencer de que o dia seria bom. Ele escrevia para se lembrar de que o dia seria exigente, e que a exigência não dava permissão para a falha moral. O corpo poderia reclamar, a mente poderia resistir, mas a conduta precisava permanecer sob vigilância. É aqui que a ilusão moderna começa a ruir. Você foi ensinado a buscar manhãs produtivas, energéticas, alinhadas. Marco Aurélio lidava com manhãs reais, imperfeitas, pesadas, desorganizadas por dentro. O ajuste não era externo, era interno. Um ajuste mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para impedir o desvio. Ele não prometia a si mesmo excelência, prometia contenção, não prometia calma, prometia firmeza, não prometia disposição, prometia responsabilidade. Isso torna o despertar menos glamuroso, mas infinitamente mais sustentável. Se você está assistindo a este vídeo agora, vale interromper por um instante esse fluxo silencioso de ideias. Se esse tipo de reflexão te acompanha, se faz sentido para você olhar para a própria rotina com mais honestidade e menos fantasia, inscreva-se no canal agora, curta o vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a continuar existindo. E se quiser, deixe um comentário dizendo como são as suas manhãs difíceis. Não para se expor, mas para reconhecer. O despertar real não muda o mundo. Ele muda o modo como você entra nele. Marco Aurélio não saía da cama transformado. Saía apenas comprometido a não se perder logo no início. E em dias difíceis isso já é muito. Não há aplauso nesse gesto. Não há reconhecimento. Há apenas a decisão silenciosa de não ceder ao primeiro impulso. O corpo ainda pesado. A mente ainda resistente. O mundo já exigindo mais do que você gostaria de entregar. E mesmo assim você se levanta. Existe uma ideia quase automática quando você acorda diante de um dia pesado. A sensação de que será preciso algo a mais. Mais força, mais preparo, mais disciplina. Como se dias difíceis exigissem uma versão superior de você mesmo logo pela manhã. Uma mente mais afiada, um corpo mais disposto, uma técnica melhor para aguentar o que vem. Marco Aurélio fazia o movimento oposto. Ele partia do pressuposto de que o dia seria difícil, não como pessimismo, mas como lucidez. E justamente por isso, não exigia de si nada além do essencial. Nenhum estado emocional elevado, nenhuma energia especial, nenhuma força extraordinária. Dias difíceis não pedem intensidade, pedem economia. O erro está em acreditar que, quando o dia promete ser pesado, você precisa se preparar como quem vai para uma batalha épica. Essa mentalidade cria uma pressão adicional antes mesmo do primeiro passo. Se você não acorda forte o suficiente, já se sente em desvantagem, já começa devendo. Marco Aurélio não aceitava esse tipo de dívida interna. Ele sabia que a força varia, que o corpo falha, que a disposição oscila e que condicionar a ação correta a um estado ideal é o caminho mais curto para a frustração. Por isso, sua rotina da manhã não buscava potência, buscava estabilidade mínima. O pressuposto era simples e duro. Hoje haverá atrito. Pessoas que não entendem, pessoas que abusam, pessoas que falham. E diante disso, não será a força que vai te salvar, mas a contenção. Não será o entusiasmo, mas o limite. Não será a energia alta, mas a recusa em agir mal por cansaço. Dias difíceis não exigem mais força porque a força se esgota. Eles exigem menos dispersão, menos expectativa, menos diálogo interno inútil. Marco Aurélio não tentava se armar para vencer o dia. Tentava reduzir os pontos onde poderia se perder. Ao assumir que o dia seria difícil, ele retirava o elemento surpresa. E ao retirar a surpresa, retirava parte do impacto emocional. O problema não é o peso do dia, é a expectativa de leveza que nunca foi prometida. Essa é uma mudança sutil, mas profunda. Quando você acorda esperando facilidade, qualquer dificuldade parece injusta. Quando você acorda esperando o real, a dificuldade apenas confirma o que já estava dado. Ela não ofende, não desorganiza, não humilha.
Marco Aurélio não buscava uma manhã especial para dias difíceis. Ele usava a mesma sobriedade de sempre, o mesmo ajuste mínimo, o mesmo lembrete silencioso de que não precisava estar pronto, apenas fiel ao que sabia ser correto. Isso também desmonta outra ilusão moderna, a de que dias difíceis exigem mais preparação psicológica, como se fosse preciso se blindar emocionalmente. Marco Aurélio sabia que blindagem cria rigidez, e rigidez quebra. O que ele cultivava era flexibilidade moral, a capacidade de agir corretamente mesmo sem conforto. Se você está assistindo até aqui, este é um bom momento para fazer algo simples. Se esse conteúdo está te acompanhando, se essas reflexões fazem sentido na sua vida real, curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando esse tipo de reflexão. E, se quiser, deixe um comentário dizendo como você costuma encarar dias difíceis. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam desse tipo de clareza. Dias difíceis não pedem que você seja maior do que é. Pedem que você não se torne menor. Pedem que você não use o cansaço como desculpa para a aspereza, que não use a pressão como licença para a injustiça, que não transforme o peso do dia em motivo para abandonar o caráter. Marco Aurélio acordava sabendo que não teria mais força do que o habitual, e isso não o preocupava, porque ele não precisava vencer o dia, precisava apenas atravessá-lo sem se corromper, e isso muda completamente o sentido da manhã, não como preparação para brilhar, mas como contenção para não cair. O erro moderno reaparece quando você acredita que a rotina da manhã existe para te fazer sentir melhor, para elevar o humor, para criar motivação, para ajustar o estado emocional antes que o dia comece. A manhã vira um laboratório de bem-estar, uma tentativa de otimizar sentimentos, como se eles fossem pré-requisitos para agir corretamente. Marco Aurélio não partia desse ponto. Ele não buscava melhora, buscava contenção moral. Não perguntava como se sentir bem diante do dia. Perguntava como não agir mal por causa dele. Essa diferença é decisiva. Quando você busca melhora, condiciona o comportamento ao estado interno. Se o estado não vem, a ação atrasa. Se o ânimo não aparece, a decisão correta é adiada. Marco Aurélio sabia que isso é uma armadilha. Emoções são voláteis demais para sustentar caráter. Elas sobem e descem sem pedir licença. Se você depende delas, vive à mercê. Por isso, suas anotações da manhã não tinham a função de animá-lo. Tinham a função de lembrá-lo. Lembrar do que já sabia. Lembrar do que já havia esquecido muitas vezes. Lembrar de quem ele precisava ser, independentemente de como se sentisse. Ele não acordava perguntando se estava disposto a ser justo. Acordava lembrando que deveria sê-lo mesmo sem disposição. Não avaliava se tinha energia para agir com moderação. Apenas reconhecia que a falta de energia não o autorizava à grosseria. A manhã servia para cortar essas concessões internas antes que elas se instalassem. Buscar melhora cria uma expectativa perigosa, a de que o dia deveria ser emocionalmente favorável. Quando isso não acontece, surge o ressentimento, a sensação de injustiça, o pensamento silencioso de que não era para ser assim. Marco Aurélio não alimentava esse tipo de diálogo interno. Ele partia do real, do dado, do inevitável. A escrita da manhã não elevava o espírito. Ela o aterrava, trazia a mente de volta ao chão, ao limite do que podia ser controlado, ao campo estreito da ação correta. Tudo fora disso era ruído. Não se corromper, para ele, significava algo muito concreto. Não permitir que o cansaço virasse aspereza, que a autoridade virasse arrogância, que a frustração virasse desprezo, que o poder virasse licença para humilhar. Essas corrupções não acontecem de uma vez. Elas se instalam em pequenos desvios, quase sempre justificados por estados emocionais. Amanhã era o momento de cortar essas justificativas pela raiz. Ele não precisava sair da cama sentindo-se bem. Precisava sair lembrando que não tinha permissão para agir mal. Isso muda completamente a função da rotina. Ela deixa de ser um meio de autopromoção emocional e passa a ser um mecanismo de contenção ética. A ilusão moderna confunde autocompaixão com indulgência. Marco Aurélio fazia o oposto. Reconhecia a própria fragilidade sem transformá-la em desculpa. Admitia o peso do dia sem negociar princípios. Não exigia de si heroísmo, mas também não aceitava degradação.
Essa postura é menos confortável, mas infinitamente mais estável. Emoções variam. Princípios, quando bem assentados, permanecem. A manhã estoica não prometia um dia leve, prometia apenas que ele não se perderia no peso. Quando você entende isso, para de usar a rotina como ferramenta de elevação emocional e passa a usá-la como freio. Um freio silencioso contra impulsos previsíveis, contra reações automáticas, contra o hábito de se permitir demais nos dias difíceis. Marco Aurélio não buscava acordar melhor do que era, buscava não acordar pior, não sair da cama mais impaciente, mais vaidoso, mais duro do que precisava ser. Essa é uma ambição menor, mas muito mais realista, e justamente por isso, mais eficaz. Amanhã não era um momento de ascensão, era um momento de ajuste fino, um retorno ao eixo, uma lembrança simples e dura. Você não controla o dia, mas controla como responde a ele, e isso é tudo o que importa. Não se corromper. Em dias difíceis, isso basta. A manhã estoica não nasce da ambição de excelência. Essa é uma leitura posterior, feita por quem observa de fora. Na origem, ela nasce de algo menos nobre e mais honesto. O medo lúcido de se tornar pequeno sob pressão. Marco Aurélio não escrevia porque se sentia acima dos outros. Escrevia porque se reconhecia vulnerável ao mesmo desgaste que corrói qualquer homem colocado diante de poder, cansaço e contradição. A ilusão moderna transforma Marco Aurélio em exemplo inalcançável. Um modelo de autocontrole pleno, serenidade constante, equilíbrio permanente. Mas essa imagem não corresponde à experiência que ele descreve. Ele não escrevia a partir da força, escrevia a partir da fraqueza percebida, cansado demais, irritado demais, tentado demais. Amanhã não era celebração de virtude, era contenção de falhas previsíveis. Há algo profundamente humano nisso. Ele não acordava pensando em como ser extraordinário. Acordava tentando não ser injusto, não ser cruel, não ser mesquinho, não usar o poder como válvula de escape para o próprio desconforto. Esse é um objetivo menos grandioso, mas muito mais urgente, porque o declínio moral raramente começa com grandes escolhas erradas. Ele começa com pequenas concessões feitas em dias difíceis. Amanhã, para Marco Aurélio, era o último espaço antes da exposição, antes das pessoas, antes das decisões públicas, antes das pressões que não pedem licença. Era o momento de reforçar limites internos, não de expandir ambições. Ele não tentava se elevar, tentava se conter. A contenção de caráter não é um conceito abstrato. Ela se manifesta em situações muito concretas, no tom usado ao falar com alguém que erra, na paciência diante da lentidão alheia, na capacidade de ouvir críticas sem transformar tudo em afronta pessoal, no controle do impulso de reagir quando o orgulho é tocado. Essas coisas não se resolvem no calor do momento. Elas precisam ser antecipadas. Por isso, ele escrevia sobre o tipo de pessoas que encontraria, não para julgá-las, mas para não se surpreender. A surpresa é uma armadilha moral. Quando você é pego desprevenido, reage. Quando espera, responde. Amanhã servia para essa diferença mínima, mas decisiva. A ilusão moderna sugere que a rotina da manhã existe para criar vantagem competitiva. Mais foco, mais produtividade, mais desempenho. Marco Aurélio não pensava nesses termos. Ele lidava com algo mais básico: a preservação do próprio caráter em um ambiente que constantemente o convidava a perdê-lo. Amanhã era um lembrete de limites, não uma alavanca de poder. Ele sabia que, ao longo do dia, seria provocado, desrespeitado, mal interpretado. Sabia que sentiria vontade de se impor além do necessário, de punir além do justo, de se fechar além do razoável. Essas tendências não eram exceções, eram padrões, e padrões precisam ser tratados antes de se manifestarem. A escrita da manhã funcionava como um aviso silencioso, um ajuste de expectativa, um reconhecimento prévio das próprias inclinações negativas. Não havia autoacusação teatral, havia lucidez. E a lucidez, quando é honesta, não humilha, ela orienta. A manhã, como contenção de caráter, também revela algo que a leitura superficial ignora. Marco Aurélio não confiava totalmente em si mesmo, e isso não o enfraquecia. Pelo contrário, essa desconfiança lúcida o tornava mais cuidadoso.
mais atento, menos impulsivo. Confiar demais em si é um risco quando se ocupa uma posição de autoridade. Ele sabia disso. Enquanto muitos buscam inspiração matinal para se sentirem capazes de tudo, Marco Aurélio buscava lembrar-se de que era capaz de errar e que justamente por isso precisava de vigilância constante. Não vigilância ansiosa, mas vigilância tranquila. Um olhar contínuo sobre as próprias reações. Amanhã não o tornava melhor do que os outros, apenas o impedia de se tornar pior do que precisava ser. E essa diferença muda completamente a forma como se entende disciplina. Não como ferramenta de ascensão, mas como mecanismo de proteção. A ilusão moderna gosta de prometer transformação rápida. A manhã estoica oferece algo mais modesto e mais sólido. Preservação. Preservar o que ainda não foi corroído. Preservar o que o dia tenta desgastar. Preservar a capacidade de agir corretamente, mesmo quando tudo conspira para o contrário. Essa não é uma prática inspiradora no sentido comum. Ela não empolga, não anima, não cria sensação de grandeza. Mas ela funciona, porque foi feita para dias comuns, para dias difíceis, para dias em que ninguém está observando o esforço interno. Amanhã, nesse sentido, não era um ritual de grandeza. Era um freio discreto contra a própria deterioração. E talvez seja exatamente isso que a torna tão atual, porque em ambientes de pressão constante, não se perde primeiro a eficiência, perde-se o caráter, e recuperá-lo depois é sempre mais difícil do que contê-lo antes. Marco Aurélio sabia disso ao acordar, e escrevia não para se exaltar, mas para se manter. A ilusão começa a se desfazer quando você percebe que a rotina da manhã de Marco Aurélio não foi criada para dias produtivos. Ela não era um método para maximizar desempenho, nem um recurso para extrair o melhor de si logo ao acordar. Ela existia para dias difíceis, para dias em que o corpo pesa mais do que o normal, para dias em que a mente resiste ao próprio dever, para dias em que o mundo exige mais do que você gostaria de oferecer. O despertar de Marco Aurélio não era um despertar do corpo, era um despertar da consciência para o que já estava dado. Ele não acordava perguntando como o dia poderia ser bom. Acordava reconhecendo como ele provavelmente seria: exigente, injusto, cansativo e, muitas vezes, ingrato. Essa aceitação não era pessimismo, era realismo operacional. A ilusão moderna ensina que amanhã serve para criar o dia ideal, um dia alinhado com expectativas, objetivos e estados internos favoráveis. Marco Aurélio fazia o oposto. Ele começava pelo dia provável, pelo cenário menos confortável, não para se desanimar, mas para não ser pego de surpresa. A surpresa é um choque, a aceitação é amortecimento. Aceitar o real logo ao acordar muda a forma como você atravessa o dia. Você não se sente traído pelas circunstâncias, não interpreta dificuldades como falhas do sistema, não reage com indignação automática quando algo sai do esperado, porque o esperado já incluía isso. O despertar estoico não promete facilidade, promete alinhamento com o que é. Esse tipo de despertar exige maturidade emocional, não no sentido de força, mas de honestidade. É mais confortável acreditar que o dia será diferente, que hoje tudo fluirá, que as pessoas colaborarão, que o corpo responderá bem. Marco Aurélio não se apoiava nesse conforto. Ele sabia que dias difíceis não se anunciam, eles simplesmente chegam. E quando chegam, cobram preparo, não esperança. A escrita da manhã funcionava como um ajuste de lente. Ele não tentava mudar a paisagem, ajustava o olhar. Trazia à consciência aquilo que a mente prefere empurrar para depois. O contato com pessoas difíceis, a repetição de conflitos antigos, o desgaste da autoridade, a fadiga acumulada. Tudo isso era reconhecido antes que pudesse gerar ressentimento. O despertar como aceitação do real também elimina uma fonte comum de sofrimento, a comparação entre o dia que você queria ter e o dia que está tendo. Marco Aurélio não começava o dia com esse conflito interno. Ele não se sentia roubado de uma experiência ideal, porque não esperava uma. Isso não o tornava indiferente, tornava-o menos reativo. Quando você aceita o real logo pela manhã, reduz a necessidade de resistência emocional ao longo do dia. Você não luta contra o inevitável. Direciona a energia apenas para o que pode ser feito. O foco se estreita, o ruído diminui,
A mente não fica ocupada lamentando o que não aconteceu como esperado. A ilusão moderna associa a aceitação à passividade. Marco Aurélio demonstrava o contrário. Aceitar o real não o tornava inerte, tornava-o preciso. Ele não desperdiçava energia combatendo fatos, usava-a para agir corretamente dentro deles. Essa é uma diferença sutil, mas fundamental. Quem não aceita o real gasta metade do dia tentando negá-lo. O despertar estoico não cria entusiasmo, cria sobriedade. Uma sobriedade que não deprime, mas estabiliza. Você não precisa gostar do dia para atravessá-lo com dignidade. Não precisa estar motivado para ser justo. Não precisa estar confortável para cumprir sua função. Essa clareza reduz a fricção interna e torna o peso mais suportável. Marco Aurélio não acordava se sentindo pronto. Acordava se sentindo responsável. Responsável por não permitir que o dia, com todas as suas dificuldades previsíveis, o empurrasse para reações pequenas. Essa responsabilidade não era grandiosa, era silenciosa e, justamente por isso, eficaz. O despertar como aceitação do real não oferece alívio imediato. Ele oferece algo mais durável, estabilidade diante do que não pode ser mudado. O dia continua difícil, as pessoas continuam difíceis, o corpo continua cansado, mas a mente já não luta contra isso desde o primeiro instante. E quando essa luta inicial cessa, algo se organiza por dentro. Não entusiasmo, não confiança excessiva, apenas clareza suficiente para levantar e seguir, sabendo exatamente com o que está lidando. Isso não torna o dia fácil, apenas o torna possível. Marco Aurélio não acordava esperando escolher o tipo de pessoas que encontraria. Ele não se concedia essa ilusão. Ao abrir os olhos, lembrava a si mesmo, de forma direta e quase áspera, que encontraria homens rudes, ingratos, arrogantes, invejosos, desonestos, não como condenação moral, não como desprezo, mas como prevenção consciente. Esse ponto costuma ser mal interpretado. Parece cinismo, parece pessimismo, mas não é. Trata-se de uma estratégia psicológica profundamente lúcida. Ao antecipar o comportamento alheio, Marco Aurélio retirava dessas pessoas o poder de surpreendê-lo emocionalmente. Que aquilo que não surpreende não fere com a mesma intensidade. A ilusão moderna ensina o oposto. Você foi treinado a acordar esperando algo melhor. Um dia mais leve, pessoas mais razoáveis, interações mais fluidas. Quando isso não acontece, surge a frustração. E junto com ela a sensação de injustiça, como se o mundo estivesse falhando com você. Marco Aurélio não acordava esperando o favor do mundo, acordava esperando o real. Essa antecipação não tinha a função de endurecê-lo, tinha a função de preservá-lo. Quando você espera cordialidade e encontra grosseria, reage. Quando espera cooperação e encontra resistência, se exalta. Mas quando espera resistência, a cordialidade deixa de ser uma exigência e passa a ser um bônus. O impacto emocional diminui drasticamente. Marco Aurélio compreendia algo que hoje é frequentemente ignorado. Grande parte da raiva nasce da expectativa frustrada, não do fato em si. Pessoas difíceis sempre existiram. O que muda é o quanto você se sente pessoalmente ofendido por elas. Ao antecipar o dia, ele neutralizava essa personalização excessiva. Essa prática não o tornava indiferente ao comportamento alheio, tornava-o menos reativo. Ele não se surpreendia com a falha moral dos outros porque reconhecia a própria. Sabia que, em condições semelhantes, poderia agir da mesma forma. Esse reconhecimento não desculpa, mas contextualiza. E contextualizar reduz a violência interna da reação. Antecipar o dia também servia para ajustar o nível de exigência emocional. Marco Aurélio não começava a manhã esperando reconhecimento, gratidão ou compreensão. Ele sabia que muitas decisões corretas seriam recebidas com hostilidade ou incompreensão. Ao aceitar isso antes, ele não se ressentia depois. A ausência de aplauso não o desestabilizava. A ilusão moderna vende a ideia de que pensar negativamente atrai negatividade. Marco Aurélio praticava algo diferente. Pensar realisticamente para reduzir o impacto do negativo inevitável. Não havia superstição nisso. Havia psicologia aplicada. Aquilo que é previsto perde força. Aquilo que é negado retorna com mais intensidade. Esse tipo de prevenção exige coragem.
É mais confortável acordar acreditando que hoje será diferente, que as pessoas agirão melhor, que tudo fluirá. Mas essa esperança frágil cobra um preço alto quando falha. Marco Aurélio preferia a sobriedade. Não porque gostasse dela, mas porque funcionava. Ao antecipar o dia, ele estreitava o campo de surpresa. E ao estreitar o campo de surpresa, preservava a energia mental. Essa energia não era gasta em indignação, mas em ação correta. Não era consumida em reações impulsivas, mas em decisões firmes. Amanhã não o blindava do mundo, apenas o tornava menos vulnerável a ele. Para quem está assistindo agora, talvez esse ponto provoque desconforto, porque contraria muito do que foi ensinado sobre positividade e expectativa. Se essa reflexão fizer sentido, vale um gesto simples antes de continuar. Curta este vídeo, não como aprovação automática, mas como sinal de que esse tipo de abordagem direta, sem adornos, merece espaço. Isso ajuda o canal a continuar entregando reflexões desse tipo. Antecipar o dia não torna você frio, torna você preparado. Não elimina a sensibilidade, elimina a ingenuidade. Marco Aurélio não se tornava menos humano ao fazer isso. Tornava-se mais funcional diante daquilo que o mundo invariavelmente apresentaria. Ele não retirava do dia o desafio. Retirava do desafio o poder de dominá-lo emocionalmente. E essa é uma diferença decisiva. Porque quando o impacto emocional é reduzido, o caráter tem mais espaço para operar. A reação automática perde força. A resposta consciente ganha tempo. Esperar o real não significa desistir do melhor. Significa não depender dele para se manter íntegro. Marco Aurélio não acordava amargo. Acordava prevenido. E a prevenção nesse contexto era uma forma de respeito próprio. Quando você começa o dia esperando menos, curiosamente, você se quebra menos. Não porque o mundo melhora, mas porque você deixa de exigir que ele seja diferente do que é. E ao fazer isso, retira dele uma das armas mais eficazes contra a sua estabilidade, a surpresa emocional. Marco Aurélio sabia que não podia escolher o que encontraria, mas podia escolher não ser dominado por isso. E essa escolha começava antes mesmo de levantar da cama. O despertar de Marco Aurélio não era motivacional. Não havia frases elevadas. Não havia promessa de grandeza. Era um despertar desiludido no melhor sentido da palavra. Um despertar que retirava as ilusões antes que elas se transformassem em frustração. Nos dias difíceis, a rotina da manhã não servia para criar energia. Servia para conter reações. Ele sabia que o erro mais comum não acontece quando o dia é fácil. Acontece quando o dia pesa, quando o cansaço se acumula, quando a mente começa a negociar exceções. É nesses momentos que o caráter é testado, não em grandes dilemas morais, mas em pequenas decisões feitas sob desgaste. Marco Aurélio compreendia que disposição é variável. O humor oscila, o corpo falha, a clareza diminui. Esperar estar disposto para agir corretamente é um convite ao adiamento moral. Por isso ele não baseava a ação no estado interno, baseava no dever mínimo possível naquele momento. Nos dias difíceis, ele não expandia a mente, ele a estreitava. Não pensava no dia inteiro, não pensava na semana, não pensava no peso acumulado das responsabilidades. Pensava no próximo pensamento, na próxima palavra, na próxima ação. Nada além disso. Essa redução não era empobrecimento. Era sobrevivência psicológica. Quando você tenta controlar o dia inteiro, se perde. Quando tenta controlar o comportamento alheio, se frustra. Quando tenta controlar emoções, se esgota. Marco Aurélio reduzia o campo de controle ao que realmente estava ao alcance, a própria resposta imediata. O resto era aceito como variável externa. Essa prática eliminava uma enorme carga mental. Você não carrega o dia inteiro nas costas. Carrega apenas o próximo passo. E isso muda completamente a experiência do esforço. O peso deixa de ser esmagador, torna-se administrável. A ilusão moderna ensina que você precisa estar inteiro para agir bem. Marco Aurélio sabia que você age bem mesmo fragmentado, mesmo cansado, mesmo irritado. A ação correta não exige plenitude emocional, exige contenção, exige limite, exige a decisão consciente de não piorar as coisas. Reduzir o dia ao controlável também impede o excesso de autocrítica. Você não se cobra por não estar no seu melhor estado.
Você apenas se cobra por não ultrapassar certos limites, não humilhar, não reagir com violência verbal, não usar o poder como descarga emocional, não abandonar completamente o senso de justiça. Essa abordagem é menos heróica, mas muito mais sustentável. Não depende de picos de motivação, não exige estados ideais. Funciona em dias comuns, em dias ruins, em dias em que tudo parece pesado demais. Marco Aurélio não acordava buscando inspiração. Acordava buscando clareza suficiente para não se perder. E essa clareza vinha da redução. Quanto menos variáveis internas você tenta controlar, mais firme se torna no essencial. O despertar estoico acontece quando você aceita que não precisa estar disposto para agir corretamente. Que disposição é instável? Que caráter não deveria ser? Essa distinção muda a forma como você encara o esforço. Você para de esperar sentir-se pronto. Você age porque é necessário. Nos dias difíceis, essa redução salva. Ela impede que o dia inteiro desmorone por causa de um momento mal gerido, um pensamento mal conduzido, uma palavra dita no impulso. Marco Aurélio sabia que grandes quedas começam pequenas. Por isso, cuidava do mínimo. Ele não buscava vencer o dia logo ao acordar. Buscava não ser derrotado por ele em fragmentos sucessivos. E isso exigia apenas uma coisa: atenção ao que podia ser controlado agora. Nada além disso. O dia continuaria exigente. As pessoas continuariam difíceis. O corpo continuaria cansado. Mas a mente não estaria dispersa tentando dominar tudo. Estaria focada em atravessar passo a passo, sem se corromper no processo. Essa era a função real da manhã. Não criar grandeza. Criar limite. Não produzir entusiasmo. Produzir estabilidade suficiente para seguir. E em dias difíceis, isso já é muito. Marco Aurélio entendia algo que o pensamento moderno costuma desprezar. Dias difíceis não exigem grandes decisões, exigem pequenas fidelidades, fidelidades quase invisíveis, repetidas sem glamour, sem testemunhas, sem sensação de conquista. Não são atos que mudam o rumo da história, são atos que impedem que você se perca dentro dela. Ele não acordava pensando em feitos memoráveis, pensava em não falhar nas coisas básicas, ser justo mesmo irritado, ser contido mesmo cansado, ser firme sem escorregar para a crueldade. Essas fidelidades não rendem reconhecimento. Ninguém aplaude alguém por não ter sido injusto, mas é exatamente nelas que o caráter se preserva. A ilusão moderna associa valor a impacto visível. Marco Aurélio operava em outra lógica. Para ele, o verdadeiro risco não era errar de forma espetacular, era se degradar aos poucos, ceder um pouco aqui, justificar um excesso ali, normalizar pequenas distorções porque o dia foi difícil. Essas concessões não parecem graves isoladamente, mas se acumulam. E quando você percebe, já não reconhece quem se tornou sob pressão. Amanhã servia para lembrar disso antes que o desgaste começasse. Não como ameaça, mas como ajuste fino. Um alinhamento delicado entre intenção e ação. Ele sabia que não manteria clareza absoluta o dia inteiro. Sabia que erraria em pensamentos, talvez em palavras, mas podia reduzir a frequência e a intensidade dessas falhas se começasse o dia consciente delas. Pequenas fidelidades também significam aceitar limites, não tentar corrigir tudo, não responder a todas as provocações, não transformar cada atrito em confronto. Há uma economia moral nisso. Você escolhe onde investir energia ética e escolhe principalmente onde não investir. Marco Aurélio não se dispersava tentando ser virtuoso em tudo. Ele se concentrava em não ultrapassar certos limites. Essa postura exige silêncio. Depois das anotações da manhã, não vinha um discurso interno prolongado. Não vinha ruminação. Não vinha autoanálise infinita. Vinha o silêncio. Não um silêncio ritualístico, mas a cessação da conversa interna excessiva. Ele não ficava dialogando consigo mesmo sobre o que faria. Ele simplesmente sabia o que precisava evitar. O silêncio, nesse ponto, não é vazio. É contenção cognitiva. É a decisão de não alimentar pensamentos desnecessários, de não antecipar conflitos que ainda não existem, de não reviver irritações passadas antes mesmo de encontrá-las novamente. Marco Aurélio compreendia que boa parte do desgaste diário não vem dos fatos, mas do diálogo interno que você mantém sobre eles.
Ao silenciar esse diálogo logo cedo, ele preservava espaço mental, espaço para responder em vez de reagir, espaço para ouvir sem se armar, espaço para agir sem justificar cada passo internamente. O silêncio não o tornava passivo, tornava-o disponível para o que realmente importava. Pequenas fidelidades exigem atenção contínua, mas não ansiedade. Quando você tenta vigiar tudo, se esgota. Quando escolhe vigiar apenas o essencial, se sustenta. Marco Aurélio sabia que não podia ser impecável, mas podia ser fiel a alguns princípios básicos, repetidos diariamente. Essa fidelidade não gera euforia, não gera sensação de vitória, muitas vezes nem gera sensação alguma. E isso é um bom sinal. Significa que você não está negociando consigo mesmo o tempo todo. Significa que o comportamento correto já não depende de esforço consciente constante. Ele começa a se tornar hábito. O silêncio que se segue às anotações da manhã é um silêncio funcional, um silêncio que não busca transcendência, busca economia, economia de energia mental, economia de conflito interno, economia de desgaste emocional. Marco Aurélio não precisava carregar o dia inteiro na mente. Ele carregava apenas algumas linhas invisíveis que não deveria cruzar. E isso bastava para atravessar dias difíceis sem se perder completamente. As pequenas fidelidades não tornam o dia fácil, mas impedem que ele se torne destrutivo. Elas não produzem brilho, produzem continuidade. E, em contextos de pressão constante, continuidade é uma forma silenciosa de vitória. Depois disso não havia mais o que pensar. O ajuste estava feito. O ruído interno havia cessado o suficiente. Restava apenas levantar e seguir, sem drama, sem promessa, sem necessidade de se sentir diferente. Apenas fiel ao mínimo necessário para não se perder. Há um erro silencioso que atravessa quase todas as tentativas modernas de mudança pessoal. A ideia de que você precisa estar inteiro para agir corretamente. Inteiro emocionalmente, inteiro mentalmente, inteiro motivacionalmente. Como se só fosse legítimo agir bem quando tudo dentro de você estivesse alinhado. Marco Aurélio sabia que isso raramente acontece. E quando acontece, dura pouco. O dia não exige você inteiro. Exige você suficiente. Suficiente para não ser injusto. Suficiente para não se abandonar. Suficiente para não ultrapassar limites que depois cobrarão um preço alto. Esperar estar inteiro é adiar a ação correta. É condicionar o caráter ao estado emocional. Marco Aurélio não fazia isso. Ele aceitava começar o dia incompleto, cansado, contrariado, sem entusiasmo. Nada disso o impedia de cumprir o essencial. O erro moderno é transformar o mal-estar em justificativa. O erro estoico seria permitir isso. A escrita da manhã não servia para consertá-lo, servia para lembrá-lo de que ele não precisava ser consertado para agir com retidão. Precisava apenas não se enganar, não se inflar, não se poupar demais, não se exigir além do necessário. O suficiente é uma medida mais honesta do que o ideal. Quando você entende isso, algo muda profundamente. O peso do dia diminui, não porque o dia ficou mais leve, mas porque você parou de carregar expectativas irreais sobre si mesmo. Você não precisa vencer o dia, precisa atravessá-lo sem se desfigurar internamente. Marco Aurélio atravessava dias assim, não heroicamente, não com discursos internos grandiosos, mas com uma vigilância mínima e constante. Ele sabia que, se preservasse o essencial, o resto poderia oscilar sem destruir sua base. Emoções variam, circunstâncias oscilam. O caráter não deveria oscilar junto. Há uma maturidade silenciosa nisso. Você para de esperar que o dia te devolva algo. Para de negociar com o futuro. Para de agir em troca de alívio emocional. Você age porque é o que precisa ser feito. E isso, paradoxalmente, traz mais estabilidade do que qualquer técnica de controle emocional. Se este texto chegou até aqui sem pressa, sem ruído, sem distração excessiva, isso já diz algo sobre você. E talvez seja exatamente esse o ponto. Este tipo de conteúdo não compete por atenção. Ele exige presença. Se você percebe valor nisso, há algo simples e direto que pode fazer agora. Inscreva-se. Não como gesto impulsivo, mas como continuidade. Esse tipo de reflexão só funciona quando é revisitada.
Se alguma parte deste capítulo organizou algo em silêncio dentro de você, deixe um comentário, não para explicar demais. Às vezes, escrever poucas palavras é suficiente para fixar uma ideia que, se não for ancorada, se perde no fluxo do dia. E se esse conteúdo te ajudou a atravessar o momento com mais contenção do que controle, curta, não como recompensa, mas como sinal. Sinal de que você reconhece a diferença entre ruído e substância. Marco Aurélio não encerrava seus dias esperando completude. Encerrava esperando coerência suficiente para continuar no dia seguinte. Isso basta. O dia não precisa de você inteiro. Precisa apenas que você não se perca. E isso, se for mantido, é mais do que a maioria consegue sustentar.